Eu tenho certeza que muitos de vocês devem se perguntar diariamente por que eu não consigo me dar bem numa bolsa de valores. O sistema financeiro muitas vezes te engole e você não faz a menor ideia por que isso acontece. Eu vou tentar explicar rapidamente como funciona essa engrenagem, quais as vantagens que os bancos principalmente têm quando se trata de bolsa de valores e como que esse sistema funciona por trás de toda essa engrenagem. Para você que ainda não sabe, começo de agosto eu estou lançando meu livro, que é o Enlatando o Tubarão. Aqui conta exatamente como funciona a psicologia por trás de quem está operando o gráfico e principalmente aquelas pessoas que estão diariamente na frente das telas tentando entender como funciona esse sistema. Então vamos direto ao vídeo. Eu quero falar sobre a Bolsa Americana. O que está acontecendo na Bolsa Americana nesse momento que tem muita euforia, está todo mundo pessimista, pessoas do mercado financeiro falando em grande crash, como eu também acredito que é um sistema fragilizado. Mas antes que isso aconteça, algumas coisas precisam acontecer e eu quero te explicar o porquê que vai acontecer isso. Bom, vamos lá. Eu puxei alguns dados aqui e quero falar para você em relação à Bolsa Americana. Lá nos Estados Unidos, 60% dos adultos investem na Bolsa de Valores. Ou seja, diferente daqui. Aqui no Brasil, cerca de 5 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa da B3. O que acontece com o sistema americano? Os americanos desde sempre têm essa cultura de entender que investimento é primordial para a capacidade e para a evolução financeira de cada família. Ou seja, partindo dessa premissa, a gente sabe que o capital americano está muito concentrado dentro da Bolsa de Valores. E isso não só como investimento em ativos e ações. Isso também acontece quando adultos mais velhos fazem suas aposentadorias fazendo investimentos e recolhendo dividendos das empresas que eles compram a longo prazo. E considerando essa ideologia, que as pessoas de lá têm essa cultura de investimento, eles aprenderam desde sempre que você fazia aportes mensais, você consegue aumentar a sua renda e ter um planejamento muito mais consistente ao longo do tempo, que é muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as pessoas elas têm uma cultura completamente diferente sobre investimento e principalmente o poder aquisitivo do brasileiro é diferente do poder aquisitivo americano. Então vamos lá, falando sobre a bolsa. Todo mundo pessimista, acreditando que a taxa de juros americana está crescendo, a inflação está aumentando a cada dia que passa e de fato ela aumentou nesses últimos tempos. A gente viu conflitos com o Irã, tem muita guerra acontecendo. O petróleo foi um dos responsáveis por fazer com que a inflação aumentasse lá, mas o cenário mudou completamente. A guerra praticamente chegou ao fim. O petróleo caiu e a bolsa ainda não precificou a queda do petróleo, que consequentemente vai trazer muito mais folga na margem da inflação. E esse não é o único motivo que traz pânico para o mercado. A gente tem um fator também da perda da hegemonia do dólar. E por que a moeda perdeu tanto valor nesses últimos tempos? Basicamente pela falta de confiança na moeda. Os Estados Unidos adquiriu muita dívida ao longo de todos os anos, desde que o ouro deixou de ser o lastro da moeda americana. Então, a professora americana cada vez mais ligada, aumentando as suas dívidas e diminuindo essa inflação, já que todos os países do mundo precisavam do dólar para comprar petróleo, que é o chamado petrodólar. Mas o cenário ele mudou rapidamente. Esse ano as coisas estão realmente ficando incontroláveis, mas a gente tem que lembrar que o mercado americano ele funciona. E o sistema capitalista de lá depende da bolsa de valores. Então eu quero mostrar para você porque existe oportunidade mesmo no final do ciclo e com as expectativas de elevação de taxa de juros. Eu não sei se você sabe, mas agora o Federal Reserve tem um novo diretor, que é o Kevin Warsh. Ele é o novo responsável pela gestão do banco americano e com certeza ele vai fazer as políticas completamente diferentes do que a gestão passada. Assim como já anunciou em coletivas que as mudanças nos parâmetros de avaliação econômica dos Estados Unidos, elas vão mudar. E é por isso que eu estou otimista e é por isso que eu acho que a gente deve se atentar a isso e dentro dessas mudanças de ciclo surgem oportunidades. Mas antes de tudo, lembrando que eu não sou nenhum analista de mercado e eu não dou nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda. Eu sou só mais uma pessoa que acompanha o mercado há muitos anos, eu tenho minhas percepções e eu tento passar o máximo de conhecimento possível para que você consiga entender qual a mentalidade de quem está acompanhando o mercado diariamente e sabe como funciona o sistema inverso. É aquele sistema que não faz você agir na emoção, mas sim na razão e entender como esse mecanismo funciona e a gente tentar se beneficiar cada dia mais dentro desses movimentos que, na maioria das vezes, é inesperado. Então, com toda essa mudança que vem acontecendo nos Estados Unidos,
a inflação que ela vai cair, o preço saiu de R$ 120 o barril, caiu para R$ 60 o barril novamente, vai trazer menos pressão para a inflação e possibilitando uma diminuição da taxa de juros. E como que essa taxa de juros vai acontecer, já que as coisas estão extremamente complicadas nos Estados Unidos e as projeções são para aumento de taxa de juros? Existe uma maneira que o próprio Federal Reserve pode fazer para diminuir a taxa de juros. É você mudar os parâmetros de avaliação do sistema econômico, tanto na parte de empregos, geração de emprego, tanto na base de economia. Os parâmetros utilizados antigamente, ele não necessariamente que ele precisa ser utilizado agora na gestão atual. E é nesse ponto que me despertou a atenção, porque há possibilidades, enquanto ninguém espera, eles apresentaram essas mudanças com os novos parâmetros de avaliação econômica, trazendo muito mais folga para algumas áreas que fazem a economia americana andar. E caso isso aconteça, o mercado ele vai ser pego desprevenido. Ninguém espera uma diminuição da taxa de juros americana agora no cenário atual, que é pelo contrário do que eu penso. Eu acredito bastante que existe possibilidade deles diminuir essa taxa econômica, essa taxa de juros americana, e consequentemente impulsionar as bolsas de todo mundo para cima. Então minha ideia é exatamente essa. Enquanto ninguém espera a diminuição da taxa de juros americana, o presidente do Federal Reserve vai apresentar nova proposta de remodelagem de avaliação econômica, e isso pode abrir muitas portas para a diminuição da taxa de juros. Se diminuir a taxa de juros americana, consequentemente diminuir a taxa de juros aqui do Brasil e de outros países também. Mas eu quero dizer para você que isso é uma pura especulação. Mas eu estou observando o que ainda ninguém observou. E eu acredito bastante que nesses próximos meses a Bolsa Americana ela vem subir com muita força, trazendo esse último pump de liquidez. Então vale você pensar a maneira que você enxerga o sistema econômico e tirar suas próprias conclusões. Você precisa imaginar exatamente como funciona o contrário do que está acontecendo e avaliar todas as possibilidades para que você consiga se beneficiar nesses movimentos e criar suas estratégias para ser eficiente quando você faz algum tipo de aporte ou tenta criar uma estratégia em cima desses movimentos que ainda ninguém espera. Lembrando, a Bolsa de Valores, quando ela está na mínima, quando ela está no pânico, é o momento de você avaliar suas estratégias de compra. E quando ela está na máxima, é o momento de você pensar o porquê que ela está subindo tanto, o porquê que os investidores ainda estão comprando. E você esperar um momento em que, quando todo mundo estiver otimista, você está pronto para agir na mão contrária dessas pessoas que ainda acreditam que aquele movimento por pura expectativa vai continuar acontecendo. Então é isso.